Bom, no geral, meu respeito pela juíza Penny só cresce ainda mais, juíza querida. Gosto muito da senhora. Porque a juíza, realmente, essas coisas que ela deixou de fora dos dois lados, eu achei que foi muito pertinente. Tanto a questão da Amber ser uma dançarina exótica, porque isso realmente não fazia muito sentido ali com o teor do processo, porque a pessoa pode ter um histórico de prostituição, alguma coisa, isso especificamente não reflete em muita coisa, porque as pessoas podem mudar. Existem muitas pessoas que tinham uma vida como essa até outro dia e hoje não tem mais. E é claro que para os contornos do processo, essa informação realmente não era relevante para o júri. Como também esses depoimentos, essas informações que a juíza impediu que viessem à tona, também eram muito terceirizadas. Então eu acho que isso realmente foi bem balanceado. Eu gostei do que a juíza permitiu, porque realmente o que ela permitiu ali na época foi muito evidente. Eram coisas que se baseavam, que iam além de provas substanciais. A gente já discutiu isso ao longo de vários episódios. A Amber tinha muitas provas, mas provas que não provavam nada, ou provas até mesmo que se viravam contra ela com o decorrer dos dias. Eu lembro que na época do julgamento eu via comentários de: nossa, esse julgamento é uma baixaria, é uma pouca vergonha, como isso é permitido, isso não devia ser televisionado. E eu acho assim, é tão imaturo quem comenta uma coisa dessa, porque eu não vi baixaria no julgamento. Gente, a gente tem que olhar para a questão do processo, tá? O processo ali era difamação. Precisava provar que o que ela havia legado naquele artigo era completamente falso. Então é óbvio que iria entrar o estilo de vida deles, como eles se relacionavam, tudo que estava acontecendo naquele tempo. Então isso não é baixaria. Então foram informações muito pertinentes dos dois lados, de que se envolviam com o processo, não era uma coisa aleatória. A gente não está falando aqui de uma página de tabloide, de uma página de uma revista de fofocas que simplesmente divulgava detalhes privados da vida pessoal do Johnny Depp com a Amber Heard. O julgamento se tratava de uma questão, essa questão ela tinha que ser pautada em detalhes sobre o relacionamento deles. Então, isso não é baixaria quando você está falando de um processo judicial. Eu fico assim, é muito impressionante porque muitas vezes, quando alguns casos eles recebem muita atenção midiática, eu vejo muitas pessoas: ai, que baixaria, o julgamento virou um circo. O julgamento não virou um circo. Simplesmente existem informações que vão ser expostas. Então a gente tem informações de detalhes mais chocantes. A gente teve, por exemplo, a acusação lá das fezes que a Amber colocou em cima da cama do Johnny Depp. Então é claro, tem detalhes que são mais lascivos, tem detalhes que são mais alarmantes, mas isso faz parte do processo. Todo processo vai ter detalhes, ou terão detalhes que são mais expressivos, que são detalhes que eles fogem àquele equilíbrio, aquele dialeto tradicional ao qual estamos acostumados. Então, quando eu vejo alguém argumentando que o julgamento virou isso, a pessoa simplesmente ela não entende nada de um julgamento, ela não entende nada de um processo jurídico, e isso é chocante, porque ela deveria entender que as coisas vêm à tona em vários julgamentos, não apenas nesse. Especificamente, esse aqui teve uma abrangência maior, teve uma abertura maior para narrar o relacionamento deles durante todo o período em que começou e depois do meio, fim e pós tudo isso, para que as pessoas pudessem entender os detalhes, uma linha do tempo. Então isso era pertinente ao caso. Ao longo de vários casos, você passa a entender como esses processos funcionam. E dentro de um julgamento, ambas as partes têm a oportunidade para estabelecer seus lados e suas próprias narrativas. Então não é como se algo anormal estivesse acontecendo em apenas um caso. Todos os casos sempre tem alguma coisa que acontece de uma forma mais extrapolada. O caso do Michael Peterson da escada mesmo. Ao longo da minha pesquisa, vários relatos da mídia: nossa, o que esse julgamento virou? Bom, o julgamento não virou nada. A defesa fazia sua parte, a promotoria apresentava outra. Então, muitas vezes, as pessoas elas criam uma visão de que o julgamento é um coro celestial, mas não é desse jeito. As coisas não acontecem assim, ainda mais quando há acusações seríssimas envolvidas. Existem desdobramentos no julgamento que vão ser alarmantes. Então, é uma coisa que eu acabei
amadurecendo nesse período todo, e eu realmente entendo. É claro que se o julgamento parte para uma postura de agressão, eu já vi, por exemplo, casos específicos em que o criminoso decidiu bater nos seguranças. Aí é claro, isso é uma outra história. Mas em relação à performance, eu acho que o que pode ser criticado, e é o que eu fiz muito, é quando nós estamos percebendo que é uma postura mentirosa ou uma postura criminosa por parte de um dos lados. Mas em relação, tá, ao andamento e às informações que são divulgadas, usar as palavras baixaria, circo, não sei o que, isso é imaturo e isso simplesmente passa uma mensagem que a pessoa que está escrevendo ou ela é desonesta intelectualmente ou ela não entende nada daquele processo. Porque o julgamento é isso. No julgamento você vai ouvir de tudo. Nos casos, nós vamos ouvir de tudo. Então, quem já está acompanhando o True Crime há muito tempo já percebeu que sempre vai ter uma coisa ou outra excepcional em uma história, alguma informação que vem à tona durante um processo. E esse processo não é diferente. Poderiam ser duas pessoas normais se processando. Este caso não eram, então eram uma super celebridade, enquanto uma outra celebridade mais ou menos. E por aí vai. Esse é o mundo jurídico. Poderíamos ter mudanças em relação a leis, poderíamos ter diferenças em outros aspectos, em outros comportamentos, mas eu acho que, no geral, o que pode ser exposto, o que pode ser apresentado, não muda, porque uma informação mais desagradável ou uma informação muito íntima que for exposta ali vai chocar qualquer um que estiver ouvindo, mas não deixa de ser necessária para o entendimento do processo. As pessoas precisam entender, os jurados precisam ter o maior número de informações possíveis e, claro, pertinentes àquelas situações para que eles estejam adequados e tenham uma funcionalidade correta, íntegra, para dar o seu veredito final. Se o júri opera na escuridão, se o júri opera sem detalhes, como as pessoas esperam que um resultado justo possa aparecer no final. Então isso vai fazer diferença em quem vai sair vitorioso e quem vai sair derrotado ali. Então o julgamento realmente, as pessoas precisam ter um olhar mais maduro para isso. A gente precisa levar o sistema judicial mais a sério. E é claro que eu sei que há muitos contextos. Nós temos uma situação diferente porque estamos no Brasil. Claro, eu trago aqui casos de fora. A gente tem uma visão de que o sistema judicial lá é um pouco mais privilegiado, comparando que as leis funcionam mais corretamente em relação às do Brasil. Mas isso não faz com que não tenhamos a oportunidade de aprender, porque eu acho que todo caso ele traz essa vantagem de você entender, de você conseguir raciocinar, de você compreender com clareza como esses processos eles podem funcionar. Então a gente amadurece nas opiniões, a gente amadurece no entendimento, no conhecimento. E é claro que a postura dos envolvidos pode ser desproporcional ou inerente ao que se espera. Mas os fatos que são expostos, por mais baixos, vamos dizer, íntimos que sejam, eles fazem a diferença e eles são importantes para aquele caso. E se eles vêm a público, esse é o sistema e as coisas precisam funcionar assim, porque quando duas pessoas vão a julgamento, a gente que está do lado de fora acaba tirando opiniões, se baseando muitas vezes nas acusações. E aí você tem também a oportunidade de mudar de opinião ou não, de acordo com o que o lado, com o que a defesa apresenta ou deixa de apresentar. Então muitas vezes acusações, elas podem se consolidar porque você vê que quem está tentando se defender não tem como fazer isso, porque a pessoa está errada. E tem outras pessoas que acusam, mas são acusações completamente infundadas. Isso acontece e o sistema está aí para provar que, no geral, toda essa estrutura ela não vem apenas para causar um terremoto nos envolvidos, mas também nas pessoas que estão assistindo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, você é muito bem-vindo. Você que é novo, chegou aqui por agora, lembre-se, a playlist aqui no canal é super organizada, são várias playlists, tem muito conteúdo bom, casos excepcionais, assim, histórias fantásticas aqui no canal que você
precisa conferir, ok? Na sexta-feira, não se esqueça, o vídeo do Ezra Miller. Meu Deus, que vídeo bombástico. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode adquirir o livro enviado para qualquer lugar do Brasil ou quase qualquer lugar do mundo também. Ou você pode falar comigo lá pelo Instagram. Esse livro conta uma história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Essa história tem mais reviravoltas do que esse julgamento, acredite. E, é claro, você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos. A gente tem uma troca muito bacana no Telegram. E também tem um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá. Então você vai gostar demais, porque lá só tem análise de tudo que eu faço aqui nesse canal. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!